Reservas Fracionárias Não São Crimes, que será proferida pelo Fernando Urlich. O Fernando é mestre em Economia da Escola Austríaca, com experiência mundial na indústria de elevadores e nos mercados financeiro e imobiliário brasileiros. É conselheiro do Instituto Mises Brasil, estudioso da teoria monetária, entusiasta de moedas digitais e mantém um blog no portal Infomoney chamado Moeda na Era Digital. Também o Fernando possui um blog no YouTube. É autor do livro Bitcoin, a Moeda na Era Digital. Eu chamo ao palco, então, Fernando Urlich. Eu invejo o Rodrigo Saraiva Marinho, que vai chegar aqui para falar de o fim da justiça do trabalho, e todo mundo vai aplaudir no primeiro slide. Eu, por outra parte, vou ter que me esforçar bastante aqui para convencer vocês desse tema, que sei que vai ter um público, pelo menos alguma parte, com uma certa hostilidade, eu diria. Mas vamos lá. Para contextualizar um pouco, eu sei que esse tema é um tema polêmico, mas eu acho que, se a gente não puder falar disso aqui, esse é o melhor lugar para esse debate. E, felizmente, eu sei que essa plateia está cheia de especialistas no tema e que vão depois tentar me fritar aqui nas perguntas. Então, inclusive, eu lembro que no começo desse ano eu fiz um comentário numa plataforma de debate científico aprofundado, chamada Facebook. E eu escrevi que reservas fracionárias não eram fraude. E cada comentário que surgiu, eu cheguei a ficar com medo. Teve um que disse que ia me agredir com o livro do Herta de Soto na cabeça. Para quem não sabe, eu estudei com o Herta de Soto, fiz mestrado com ele. Inclusive, li o livro do Herta de Soto pelo menos 2 vezes, em espanhol, em inglês, em português até. E, por muito tempo, eu fui um defensor ferrenho de 100% de reservas. Mas isso mudou há cerca de 3 anos, quando eu fui convidado para debater sobre esse tema num colóquio em Rosário, na Argentina. Inclusive, o Hélio Beltrão estava presente. E algumas coisas lá me chamaram a atenção. A primeira é que os especialistas da área, os especialistas que estavam nesse colóquio, eram todos free bankers a favor de reserva fracionária. E eu e o Hélio eram dos únicos que não. E durante os debates, os argumentos, acho que muito pertinentes, me fez questionar. E depois do colóquio, eu fui pesquisar com mais profundidade e descobri que a maior parte dos meus professores, quase todos discípulos do Herta de Soto na Espanha, eram também free bankers, eram a favor de reserva fracionária. Isso me fez ter um pouco mais de humildade, dar um passo atrás e estudar esse negócio a fundo, porque, de repente, a minha concepção e o que eu achava que era certo, talvez não fosse. Então, o que eu vou falar para vocês aqui é o meu resultado, são as minhas conclusões dos últimos 3 anos de estudo desse debate. A primeira questão é, hoje em dia, depósitos bancários são ou não são propriedade do banco? Sim, há uma confusão ou uma ambiguidade contratual. Eu não nego isso, aliás, reconheço. A gente não sabe hoje, quando a gente deposita o nosso dinheiro no banco, se a gente tem propriedade daquele dinheiro. Inclusive, o Cobden Center, que é um instituto de um think tank britânico, encomendou uma pesquisa em 2012 para perguntar às pessoas se elas achavam que o dinheiro depositado no banco era delas e que estava lá depositado. E mais de 70% das pessoas, sim, achavam que o dinheiro era delas. Então, hoje em dia, há essa ambiguidade contratual, essa confusão. E o próprio Banco Central, se a gente olhar um contrato de conta corrente, que é um contrato de adesão, não há nada lá, ou é omisso nesse quesito, ou é confuso ou não claro, então não se sabe. E o próprio Banco Central, se puder passar, aqui, ótimo. E o próprio Banco Central também não deixa isso claro. No site do Bacen, onde fala os tipos de conta corrente, a gente tem aqui a conta corrente de depósito à vista, que é o tipo de conta mais usual, de conta bancária, e que nela o dinheiro depositante fica à sua disposição para ser sacado a qualquer momento. Isso significa que a propriedade do dinheiro é do depositante ou é do banco? A gente não sabe. Então, para falar desse tema e se aprofundar, a gente precisa abordar de 2 prismas. Primeiro, a questão ética e jurídica, e segundo, a questão econômica, que é até mais complexa.
Então, toda análise que vai se seguir aqui, assumam que eu estou falando de um sistema bancário sem um banco central, sem monopólio de emissão, e que o dinheiro é um dinheiro commodity ou mercadoria, como é o ouro. No fim da palestra, eu vou reintroduzir as complicações de um banco central com monopólio de dinheiro. Então, um depósito à vista, um depósito regular de coisa fungível, para utilizar a nomenclatura do Huerta de Soto, se não há transferência de propriedade, não tem nem que se falar em reserva fracionária. Um banco não pode se apropriar do depósito à vista em que não há transferência de propriedade. O banco é um mero custodiante, ele tem a guarda do dinheiro e não é o proprietário do dinheiro. Então, não tem nem que se falar se é 5%, é 10% ou 100%. O mero ato de falar em coeficiente de reservas já é um equívoco, porque o dinheiro é do depositante e o banco é um mero custodiante. Então, esse é um primeiro ponto. Se há um depósito à vista em que não há transferência, não tem nem que se falar em reserva fracionária. Mas o depósito, hoje em dia, ele é um passivo do banco ou ele é propriedade mesmo do depositante? Ignorando por um momento a questão legal e a ambiguidade legal, a prática bancária demonstra que, sim, o depósito à vista hoje funciona como um passivo do banco. E o cliente, se quisesse realmente ter apenas a guarda e custódia, poderia alugar cofres nos bancos onde pode depositar os seus bens, e aí sim é um contrato claro e inequívoco de mera custódia e guarda. E nenhum banco vai lá violar os cofres de cada cliente para se apropriar indevidamente desses valores. Mas o que a gente tem hoje em dia, tacitamente, é uma relação credora. E tanto é que o banco reconhece esses depósitos à vista no seu balanço. Então, os depósitos são um passivo do banco, está lá no passivo do banco. Se fosse apenas o que está custodiado num cofre de aluguel, não está no balanço do banco. E seria possível, então, uma figura contratual de uma dívida com prazo à vista, um empréstimo à vista, onde o depositante entrega o seu dinheiro, há uma transferência de propriedade e o que ele recebe em troca é um direito a cobrar esse dinheiro no futuro. O banco tem, então, uma promessa de pagar, uma promessa de entregar dinheiro. Entregar dinheiro no futuro. Que futuro? Quando o cliente demandar, quando o depositante demandar. Seria isso um contrato inválido, se ambas as partes sabem desse arranjo? Aí vocês podem pensar, alguém pode perguntar, tudo bem, não é inválido, mas se todos os depositantes forem sacar ao mesmo tempo, não vai ser possível. Sim, é verdade. Mas o contrato não diz que o banco vai deter a todo instante 100% de reserva em dinheiro material para fazer frente aos saques. Mas sim que quando cada cliente ou quando algum cliente vier demandar, ele tem a obrigação de honrar aquele saque. E com certeza, se todo mundo vier, ele não vai conseguir. Mas como qualquer contrato, um contrato de dívida à vista, de empréstimo à vista, tem uma impossibilidade de não cumprimento, de descumprimento. E como qualquer contrato, é preciso que haja cláusulas que prevenham, que estipulem o que deve ser feito em caso de não cumprimento no contrato de dívida à vista. Então, o empréstimo à vista, uma dívida à vista, é uma promessa de pagamento e o depositante, o cliente, o credor, tem um direito a cobrar no futuro. O futuro é quando ele quiser, é à vista. E aqui eu faço uma crítica ao nosso mestre Mises. No seu livro Teoria do Dinheiro e do Crédito, ele usa a terminologia de substitutos de dinheiro. Tem até uma genealogia do dinheiro bem interessante. Mas o que bancos criam não são dinheiro, não é dinheiro. O que o banco cria é um passivo bancário. O banco emite um passivo, uma obrigação. Isso não é uma mera questão semântica, depois isso vai ficar mais claro. Então, o que o banco cria é um passivo, que ele emite é um passivo, seria mais correto dizer que isso é um complemento de dinheiro e não um substituto de dinheiro, como é a definição de Mises. Portanto, um contrato de dívida à vista, um empréstimo à vista, ou como é hoje denominado, um depósito à vista, é um contrato perfeitamente legítimo, não constitui nenhuma espécie de fraude e não é uma violação dos direitos de propriedade. Contanto, é claro que as partes saibam e tenham pleno conhecimento desse arranjo. E, por sinal, muitos austríacos, já, mesmo favoráveis a 100% de reservas, já concedem que esse ponto legal, se as partes sabem desse arranjo de saída, de largada, não seria nenhuma ilegitimidade.
Aí começamos a entrar na parte um pouco mais espinhosa. Reservas fracionárias são inflacionárias? Reservas fracionárias são inflacionárias ou não? Sempre. Primeiro de tudo, e aqui eu repito, bancos não criam dinheiro do nada. Bancos criam passivos bancários, emitem passivos obrigações, que sim têm o mesmo efeito econômico, porque funcionam como meio de pagamento ou como meio de troca, mas são passivos bancários. E tanto é isso, tanto não é dinheiro, que passivos bancários, depósitos à vista, não tem curso legal forçado. O papel moeda tem, mas passivos bancários como depósito à vista não tem curso legal forçado. Alguns austríacos dizem também que os bancos são falsificadores de dinheiro. Mas isso não tem sentido. Um banco cria, de novo, um passivo. Ele emite uma obrigação e que ele tem que honrar no futuro. E ele não se exime dessa responsabilidade. Quando chegar a hora de honrar e de arcar com essa obrigação, ele não desconhece essa obrigação. Já um falsificador, depois de falsificada uma nota de dinheiro e gasta no mercado, falsificou, sei lá, R$50, ele gasta e está pronto e se desprende de sua obra, por assim dizer, e não é responsável mais por aquele passivo, que é um passivo do Estado. Então, dizer que bancos são falsificadores de dinheiro também não está certo. É importante entender como é que funciona para que haja um aumento da oferta monetária numa economia. Numa economia com dinheiro material, que dinheiro é ouro. A única forma de ocorrer um aumento da oferta monetária é havendo mais extração e mineração de ouro. E esse ouro, quando entra em circulação, ele jamais é extinto ou liquidado, ele permanece sempre circulando. Já os passivos bancários, como o depósito à vista, eventualmente são liquidados, sim. Então, a única forma de aumentar constantemente, permanentemente, a quantidade de passivos bancários criados pelo sistema é aumentando a oferta de dinheiro material, sobre os quais os passivos são criados. Nesse caso, oferta de ouro, o dinheiro commodity. Então, por mais que os bancos possam operar sobre um sistema de reservas fracionárias, e, por exemplo, no caso da banca escocesa, no século XVIII e XIX, em que o coeficiente de reserva era até abaixo de 10%, chega um instante, ele não pode baixar num nível de 0%, que ele chega cada vez num nível mais arriscado de liquidez. Então, chega um ponto de equilíbrio, digamos assim, ou de estabilização, em que não são criados líquido, não é criado mais passivos bancários. Novos passivos são criados, mas passivos que foram criados previamente são liquidados. Então, o nível total, o volume total de depósitos ou de passivos bancários se estabiliza. Poderíamos dizer que até chegar nesse nível de estabilização, há sim uma inflação pontual, um one shot, mas seria algo pontual. Uma inflação permanente ou uma alta continuada de preços só pode ocorrer com um aumento constante da oferta monetária. No caso aqui, extração de ouro, mineração de ouro. Estou aprofundando, cada vez mais espinhoso o tema. Agora, se reservas fracionárias causam ou não ciclos econômicos. Uma outra forma de denominar reserva fracionária, inclusive essa é a nomenclatura utilizada pelo mainstream econômico, é que os bancos transformam prazos ou transformam vencimentos, maturity transformation. Isso quer dizer que os bancos se endividam no curto prazo, porque emitem passivos de curta duração, depósito à vista, para investir no longo prazo, financiando hipotecas, construção de fábricas, enfim. Isso é a transformação de prazos. Mas até a definição mais correta seria dizer descasamento de prazos, porque é de fato o que os bancos estão fazendo, e acho que é uma definição mais correta, porque permite ter uma noção melhor desse fenômeno, ou maturity mismatch. Então, emite um passivo de curto prazo para financiar um ativo de longo prazo. E o racional de se fazer isso é simples. Como as taxas de juros de longo prazo tendem a ser mais altas que de curto prazo, os bancos naturalmente se aproveitam dessa arbitragem para maximizar a sua rentabilidade. Mas é claro que essa prática ela tem risco. E aqui eu pergunto, tem o mesmo efeito econômico, na atividade econômica, um banco que financia, digamos, desconta uma duplicata de 90 dias ou uma letra de câmbio de curta duração, e um banco que financia uma hipoteca ou a construção de uma fábrica? Tem o mesmo efeito econômico um banco que financia o capital de giro de uma empresa que produz bens finais altamente demandados e um banco que financia projeto de infraestrutura? Definitivamente não. E aqui que eu ofereço
A resposta: reservas fracionárias, por si só, não causam ciclos econômicos. A causa do ciclo econômico é justamente esse descasamento de prazos, ou, para usar a denominação do Juan Ramón Rayo, que é um grande economista espanhol, é uma degradação da liquidez, porque os bancos estão financiando projetos de longa duração com passivos de curta duração, com depósitos à vista. E quanto maior é esse descasamento, maior tende a ser o ciclo econômico. Então é esse descasamento que causa a descoordenação entre os agentes, entre os poupadores de um lado e os investidores. E o banco é esse intermediário que sim está intermediando empréstimo, intermediando poupadores de investidores. Porque um poupador vai demandar bens futuros num prazo muito menor, ou num prazo mais próximo, do que os investidores estarão produzindo esses bens. Então haverá esse descasamento e essa descoordenação e uma degradação global da liquidez dos agentes. A própria descrição de reservas fracionárias é algo um tanto simplista, porque ignora o balanço do banco como um todo, ignora a estrutura de ativo e passivo, o perfil de prazo e risco do passivo e o perfil de prazo e risco do ativo. Vejam bem esse ponto. Um banco pode ter 100% de reservas em dinheiro material para um montante de depósito à vista que ele criou, que ele emitiu, então 100% de reservas, mas se no restante desse passivo ele tem depósitos que vencem em 3 meses e no restante do seu ativo ele está financiando hipotecas que vencem em 20, 30 anos, esse banco está potencialmente ilíquido e pode quebrar apesar de ter 100% de reservas. Então, apesar de 100% de reservas. Então isso nos traz ao ponto crucial que a questão não é 100% de reservas, mas sim que os vencimentos dos ativos em perfil, o perfil de prazo e risco dos ativos, sejam casados com o do passivo, para que o banco mantenha sempre uma posição de ativos líquidos o suficiente para fazer frente a todas as suas obrigações vincendas. Então, em virtude disso, haveria problema se um banco mantivesse menos de 100% de reservas em dinheiro material para os depósitos à vista, se no restante do seu ativo ele mantivesse ativos tão líquidos ou líquidos o suficientes que pudessem ser rapidamente transformados em dinheiro para fazer frente a uma maior demanda dos depositantes, não haveria nenhum problema. E aqui entra num ponto, um conceito crucial, que é, especialmente no sistema bancário, e que ele tem sido largamente negligenciado pelos economistas, inclusive, e lamentavelmente, pelos austríacos. Há várias definições ou entendimentos de liquidez. O mais comum, digamos, o mais usual, é quando a gente diz que é a capacidade de honrar as nossas obrigações de curto prazo. Ou, em termos contábeis, a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante. Mas o sentido mais importante aqui é aquilo que é usado comumente no mercado de investimentos, no mercado financeiro, que é o seguinte: o grau com que um ativo pode ser rapidamente negociado sem afetar o seu preço. Ou, para usar um jargão do mercado financeiro, é o bid-ask spread, ou o diferencial entre o preço pedido e o preço ofertado. Para ilustrar esse ponto, imagine que vocês comprem um micro-ondas, paguem lá R$200 por micro-ondas, hoje. Aí vocês querem revender esse micro-ondas hoje de tarde ou amanhã. Dificilmente vocês vão conseguir vender pelos mesmos R$200 rapidamente. Ou vocês vão ter que esperar algum prazo de tempo mais alongado, ou vão ter que assumir uma perda e vender por um preço menor do que os R$200. O dinheiro é o bem mais líquido da economia, ou o bem perfeitamente líquido. Vejam esse exemplo. Imagine que vocês queiram comprar R$50. Vocês prestam algum serviço, vocês compram R$50. Se vocês quiserem se desfazer desses R$50, vocês vão conseguir pelo mesmo valor de R$50. Não vai ter nenhum desconto desses R$50. Por isso que se diz que é quase como o bid-ask spread, o diferencial fosse constante. Se vocês quiserem trocar R$50 por 5 notas de 10, vocês conseguem sem nenhum desconto. Ou trocar 5 notas de 10 por uma de 50 também não vai ter nenhum desconto. E esse conceito de liquidez, o próprio Menger utilizava no seu livro On the Origins of Money, para descrever e explicar a instituição do dinheiro.
Só que ele não usava o termo liquidez, ele dizia salableness, ou vendabilidade. E a conclusão é justamente essa, que o dinheiro é o bem mais líquido numa economia. Então, esse é o conceito de liquidez que é essencial na prática bancária, porque diferentes ativos, diferentes bens podem ter graus de liquidez distintas. E esse conceito foi realmente muito negligenciado nos últimos 100 anos, talvez, e acabou vigorando muito mais um conceito de negociabilidade, que eu vou explicar um pouco mais adiante o que significa. Para ilustrar um pouco mais o conceito de liquidez, imaginem que vocês têm uma loja num shopping e vocês queiram encerrar as atividades rapidamente. Como é que vocês fazem? Uma liquidação. Liquidação significa tornar mais líquido, ou tornar um ativo ilíquido, o estoque da loja, no bem mais líquido, no ativo mais líquido da economia, que é o dinheiro. E como é que vocês fazem isso rapidamente? Reduzindo substancialmente o preço pedido pelos seus bens. Estão fazendo um desconto muito forte. E é esse conceito de liquidez, é precisamente isso que ocorre com os ativos dos bancos em momentos de estresse financeiro. Que a verdade é que se fala de liquidez, não é quando um banco está em uma crise de liquidez, se fala que ele não está conseguindo financiamento de curto prazo. O problema não é esse. O problema é que ele não consegue vender os seus ativos pelo preço que ele gostaria. Então, é um problema de precificação de ativo. Ele tem ativos ilíquidos. Esse é o real problema. E esse paradigma ficou muito claro na crise de 2008, que o sistema financeiro inteiro negociava as hipotecas de 20, 30 anos, mortgage-backed securities, com muita facilidade. Então, compravam e vendiam com muita facilidade. E eles estavam acumulando ativos com muita negociabilidade, ou que o Melchior Pali, que é um economista húngaro, dizia que era shiftability, então a capacidade de trocar de lado entre balanços de bancos com muita facilidade. Mas eram ativos com muita negociabilidade, mas não alta liquidez. Porque mesmo um ativo como um título de dívida soberano da Espanha, de 10 anos, ele é um ativo altamente negociável no mercado, mas ele é um ativo relativamente ilíquido. E quanto maior o prazo de vencimento de um ativo, mais ilíquido ele é, porque mais sujeito ao risco de juros ele está. Então, quando veio o estresse financeiro, lá na crise de 2008, os bancos se deram conta que eles estavam repletos, no seu balanço, repletos de ativos ilíquidos, e não iam conseguir vender esses ativos pelo preço que eles gostariam para se financiar, porque as suas obrigações de curto prazo estavam vencendo. Então, houve uma iliquidez sistêmica, e aí havia 3 possibilidades. Ou os bancos iam quebrar, era a mais catastrófica de todas, ou os bancos teriam que impor alguma perda aos seus credores, ou tornar os credores acionistas do banco, um bail-in, ou então o pagador de imposto, junto com o Banco Central e o Tesouro Americano, teria que resgatar o sistema bancário com dinheiro público. Infelizmente, foi essa a última opção, a que foi escolhida, como todo mundo sabe. Então, é precisamente essa degradação de liquidez, se endividar no curto prazo, para financiar ativos de longo prazo, a causa principal do ciclo econômico. E esse descasamento de prazo, ele coloca sempre o banco numa posição potencial de liquidez. E, como eu disse, quanto maior esse descasamento, mais arriscado está o banco. E vejam que importante esse ponto. Para que isso ocorra, para que haja um descasamento de prazos, não é necessário nem o Banco Central e nem reserva fracionária. E essa noção de liquidez focada no lado do ativo, quando a gente lê a história do Comitê de Basileia, do Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, isso fica muito claro, como os próprios banqueiros foram deixando de lado esse conceito de liquidez baseada no ativo nas últimas décadas, ou nos últimos 100 anos, em que é que o Banco da Basileia chama de Asset-Based Liquidity, então liquidez baseada no ativo. Então, algumas outras questões para os defensores de 100% de reservas em dinheiro. A gente precisa olhar, é necessário olhar não apenas os agregados monetários, base monetária, M1, M2, que são passivos bancários, mesmo papel moeda é um passivo bancário, é um passivo emitido pelo Banco Central, pelo Estado, mas também olhar os ativos que dão lastro a esses ativos, que dão lastro a esses passivos. Porque, do ponto de vista de liquidez sistêmica, não tem o mesmo efeito um sistema bancário que está com nível X de agregados monetários, mas que financia ativos de mais curto prazo, e um sistema financeiro que financia ativos de longo prazo. Se vocês olharem o balanço
conjunto do sistema bancário brasileiro e do sistema bancário americano, por exemplo, vocês verão que mesmo do ponto de vista, não apenas do passivo, mas do ativo, os bancos brasileiros são muito mais prudentes, o perfil de passivo, em risco, em prazo, é mais, digamos, mais seguro ou mais saudável do que os bancos americanos. E os bancos brasileiros financiam ativos muito mais curtos, de curta duração, do que os bancos americanos, que financiam, na vasta medida, hipotecas, construção imobiliária e tudo mais. Então é preciso olhar as duas partes, agregados de um lado, o passivo e o ativo também. Óbvio que no Brasil a gente tem uma aberração chamada BNDES, né, que atingiu o nirvana de qualquer banqueiro, porque vejam só, o BNDES ele se financia com o Tesouro num prazo de 45 anos em média, sim, 45 anos em média, a juros módicos, e empresta para a JBS e afins a 5, 10 anos, que são prazos longos, mas muito menos que 45 anos, a juros menos módicos, então consegue um diferencial, um spread positivo. Mas, enfim, o BNDES é uma verdadeira aberração, é uma anomalia completa. Um outro caso emblemático, o da Islândia. A Islândia é um país de pouco mais de 300 mil habitantes. Em menos de 10 anos, o sistema bancário da Islândia conseguiu engendrar um descasamento de prazos numa magnitude talvez das piores da crise financeira de 2008. E foi um descasamento não apenas em prazo e risco, mas também cambial, em moeda, porque os bancos islandeses se financiavam em ien, em euro, na libra, no dólar, e emprestavam em krona, a moeda da Islândia. Então foi um descasamento brutal e uma iliquidez completamente absurda. E o sistema inteiro colapsou. Por outro lado, um sistema bancário pode se manter líquido, mesmo operando sob um regime de reservas fracionárias por muitos anos, ou talvez décadas, como é o caso da banca escocesa no século XVIII e XIX, e que os bancos detinham, pelas estatísticas que a gente tem disponível, menos de 5% de depósitos em dinheiro material, de reserva em dinheiro material, mas como o restante dos ativos, a maior parte, eram letras de câmbio ou duplicatas comerciais de curtíssima duração, 60, 90 dias, o sistema como um todo conseguiu se manter líquido durante muito tempo. Então, o problema de liquidez, e esse é um ponto essencial para vocês entenderem, é que o problema de liquidez ele pode acometer mesmo um sistema bancário que opera sob 100% de reservas sobre depósitos à vista. Eu vou repetir. O problema de iliquidez pode acometer mesmo um sistema bancário que opera sob 100% de reservas. Outro ponto importante para reflexão, no nosso sistema monetário brasileiro. Os depósitos à vista, todo mundo sabe que a gente tem a plena disponibilidade. Basta ir no banco sacar e a gente consegue tirar o dinheiro, em teoria. Agora, depósitos de poupança, que são depósitos de longo prazo, eu diria, ou a prazo, sem prazo definido, também podem ser sacados diariamente. CDBs de banco de 3 meses ou 6 meses também é possível sacar praticamente todos os dias. Será que seria necessário impor a esses depósitos também a rigidez de 100% de reservas? Então, a verdade é que o sistema bancário, o sistema financeiro, ele é muito mais complexo, interrelacionado e interdependente do que muitos austríacos querem reconhecer. E a visão de que bastaria impor via legislação estatal a exigência de 100% de reservas é, na melhor das hipóteses, uma visão míope e simplista desse problema. Então vem a pergunta, qual é o real problema? E aí quem pensou nessa figura tem razão. Esse é o real problema. É o Banco Central com o monopólio de emissão de moeda, e aqui eu reintroduzo então a figura de um Banco Central com monopólio de emissão de moeda. E por que esse é o real problema? Por pelo menos 2 motivos. O primeiro é que o Banco Central com monopólio de emissão é o único agente capaz de aumentar permanentemente, ano após ano, a quantidade de reservas bancárias, a quantidade de base monetária de dinheiro material, que no caso é o papel moeda, ou reservas bancárias. E é sobre essas reservas que novos passivos podem ser criados. Então, isso só o Banco Central consegue fazer, aumentar consistentemente a oferta de moeda. E segundo, porque como o Banco Central é o prestamista de última instância,
essa garantia sempre implícita ou explícita de resgate faz com que os bancos, sim, assumam riscos muito mais elevados e excessivos do que seria num ambiente que não houvesse resgate. É, sim, aquele moral hazard, ou risco moral, e é um incentivo perverso que faz com que os bancos tomem muito mais riscos, façam apostas, muitas vezes tresloucadas, capazes de gerar um descasamento de prazos numa magnitude impensável, gerando um ciclo econômico incrível, com o potencial de fazer colapsar não apenas o sistema bancário, mas a economia global como um todo. Esse é o real problema. Então, aqui eu adiciono até algo importante, e que eu sei que pode ser até debatível com os juristas. Mesmo no cenário atual de Banco Central e monopólio de emissão de moeda, reservas fracionárias não constituem fraude. Os bancos emitem passivos, são promessas de pagamento, nada além disso. Então, a fraude, sim, ela existe e ela se chama aqui, ó, papel moeda. Isso aqui é um passivo que é emitido pelo Estado, que não é restituível em absolutamente nada, é uma dívida não paga e o Estado não tem que pagar ela. Essa, sim, e não outra, é a verdadeira fraude do nosso sistema financeiro. E aqui eu já vou acabar, sei que meu tempo já foi, para todo mundo poder almoçar. Se bem que, na verdade, eu quero avançar o tempo para não ter pergunta nenhuma aqui. Então, como é que a gente faz voltar essa regra de ouro da banca, né, que é os ativos e passivos não devem ter suas datas de vencimento descasados? A solução para suscitar ou estimular a prudência e a responsabilidade na prática bancária é simples. É realmente ter um sistema de banca livre, free banking, sem nenhum tipo de privilégio. Aqui tem um resumo dos dois lados do debate, que eu não vou conseguir agora me alongar. O Mises, que, por sinal, no seu livro Teoria do Dinheiro e do Crédito, todo o seu arsenal teórico, seus argumentos, coloca o Mises dentro dos 100% de reservas. Mas, do ponto de vista prático, no final da sua vida e na ação humana, ele advogava um sistema de free banking. Mas eu acho que é mais correto colocar ele dentro de 100%. Então, resumindo, qual é a causa do ciclo econômico? Para o Rothbard e o Huerta de Soto, são as reservas fracionárias. Para o George Selgin, o Larry White, é o Banco Central e o monopólio de emissão. E para o Melchior Palli, o Raio e o Calçada, é o descasamento de prazos. E é nesse campo que eu me incluo. E agora, para acabar de fato, eu vou apenas ler duas citações de um artigo do economista Francisco Capello, um economista espanhol, que resumem muito bem as duas posições do debate. Abre aspas. O depósito não pode ser um empréstimo. A reserva fracionária é uma fraude. Um empréstimo sem prazo pré-determinado é uma aberração. Os contratos são transferências plenas de direitos de propriedade. Os contratos de depósito à vista geram direitos de propriedade múltiplos e incompatíveis sobre os mesmos bens e, ademais, são impossíveis de cumprir em conjunto. Mediante a reserva fracionária se produz dinheiro do nada, que gera inflação, distorção creditícia e ciclo econômico. A banca livre com reserva fracionária é instável. Agora, uma outra citação. Abre aspas. O sistema bancário com reserva fracionária dos depósitos à vista é perfeitamente legítimo e compatível com o liberalismo. Não é resultado de nenhum privilégio legal concedido aos bancos pelo Estado e não é a causa do ciclo econômico. A exigência de um encaixe de 100% é um grave erro intelectual, uma violação da liberdade contratual e um obstáculo ao crescimento econômico por dificultar o crédito e impedir o desenvolvimento tecnológico das finanças. Eu fico com essa citação, com essa última citação. Infelizmente, o Mises e principalmente o Rothbard, sinto dizer isso e adoro o Rothbard, eles estão redondamente enganados quanto às reservas fracionárias. Reservas fracionárias não são fraude, não são crime, não são inflacionárias e não causam ciclo econômico. E não são o resultado de nenhum privilégio legal. Para a gente ter um sistema bancário saudável, basta ter um sistema livre, sem privilégio, free banking. E eu espero que os austríacos possam rever as suas posições e corrigir esse grave erro científico que pode estar, inclusive, comprometendo o futuro da teoria monetária da escola austríaca. Muito obrigado. Primeira questão, então, Fernando,
Quem lucra com a prática de reservas fracionárias? Os banqueiros, os investidores, os consumidores ou os comerciantes? No sistema atual, em que há é quase que um conluio assim, entre o Banco Central e o sistema bancário, é claro que são os bancos que lucram com isso e o próprio governo. Isso é inequívoco, e esse arranjo eu sou completamente contra, porque é um arranjo, sim, repleto de incentivo perverso. Mas é claro que também depende do marco legal em diferentes países. No Brasil, por incrível que pareça, a legislação aqui é muito mais rígida para o banqueiro, e esse é um dos motivos que faz com que os balanços dos bancos privados no Brasil tenham uma posição de liquidez mais saudável que em outros países. Porque aqui os banqueiros, isso é uma coisa que o Gustavo Franco fala no livro dele, As Leis Secretas da Economia, recomendo fortemente a leitura, que aqui vigora a chamada lei da responsabilidade ilimitada na prática bancária. Isso quer dizer, no Brasil, que os acionistas, o conselho fiscal e os administradores têm que arcar com patrimônio pessoal no caso de prejuízos além do capital investido no banco. Lá fora isso não acontece. Isso é quase que único do Brasil. E o Gustavo Franco, nesse livro, ele conta uma história que ele estava, antes da crise de 2008, falando com banqueiros centrais nos Estados Unidos, e os banqueiros de lá questionam, mas como é que vocês conseguem banqueiros para abrir bancos no Brasil com uma lei tão rígida como essa? E o Gustavo respondeu, com muita presciência naquela época, olha, se vocês não conseguem banqueiros se tivesse uma lei assim, talvez alguns riscos estejam sendo tomados e vocês não estão vendo. E foi justamente o que aconteceu. Por que os juros caem quando a disposição de guardar dinheiro de uma população aumenta? Considerando que o depósito é um passivo do banco, ele só possui o dinheiro e ele só possui o dinheiro, não ocorreu um aumento de dinheiro disponível, ele já estava lá. O que explica a volatilidade de juros em uma população que gasta menos? Pode repetir? Sim. Por que os juros caem quando a disposição de guardar dinheiro de uma população aumenta? Considerando que o depósito é um passivo do banco, ele só possui o dinheiro, Bom, vou repetir essa parte aqui que tem umas vírgulas aqui. Considerando que o depósito é um passivo do banco, ele só possui o dinheiro, o bem. Então, não ocorreu um aumento de dinheiro disponível, o dinheiro já estava lá. O que explica a volatilidade de juros em uma população que gasta menos? Isso, eu insisto, o que um banco cria é um passivo bancário. Então, é uma obrigação que ele tem que honrar. E quando ele cria um passivo bancário, ele está disposto a pagar juros. No Brasil, quase que isso não acontece, a gente tem que pagar tarifa bancária mesmo no depósito à vista, mas no resto do mundo é comum isso, mesmo depósito à vista paga juros. Então, o que o banco, sim, lucra é nessa intermediação entre a taxa que ele capta e a taxa que ele consegue investir e emprestar. Essa é a lucratividade do banco. É claro que a preferência temporal interfere nesse processo, a propensão a poupar mais, isso tudo vai, sim, impactar na taxa de juros. Mas é importante entender esse mecanismo de captação de um lado e concessão de empréstimo de outro. E é isso que vai impactar as taxas de juros de mercado também. O sistema de reservas fracionárias é indubitavelmente de risco. Porém, em nome de maiores ganhos, o senhor acredita que, hoje em dia, os bancos se expõem a maiores riscos, uma vez que têm a certeza de que, frente a problemas, serão socorridos pelo Banco Central? Não tenho dúvida quanto a isso. Isso realmente aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, e no Brasil, como eu digo, acontece em menor intensidade, porque aqui a legislação é muito mais rígida para o banqueiro privado. Mas mesmo no Brasil, vejam que surpresa, né? Se a gente olha o sistema bancário, metade dele, ou mais da metade que está nas mãos de bancos estatais, os bancos estatais têm uma posição de liquidez muito menos saudável e muito mais arriscada. Por quê? Porque todos vocês aqui estão prontos para resgatar os bancos estatais. Então, esse incentivo perverso, sem dúvida que faz com que os bancos tomem riscos muito mais excessivos e acabam comprometendo essa situação de liquidez. Esse é, para mim, o principal ponto. Se a gente tirasse esse prestamista de última instância, junto com o monopólio de moeda, a gente conseguiria sanar bastante. Isso faria com que sumissem por completo os ciclos econômicos? Não. Mas, sem ter um privilégio assim,
sem ter o Banco Central para resgatar em momentos de apuros, isso sim suscitaria mais prudência, mais responsabilidade e limitaria muito a magnitude de ciclos econômicos. O senhor poderia fundamentar melhor o porquê das contas correntes, por que as contas correntes deveriam ser consideradas passivos dos bancos e não propriedade dos clientes? Bom, isso, sem entrar na questão jurídica, porque é realmente uma questão jurídica, mas eu digo pela própria prática, e basta olhar um balanço do banco. Então, o balanço do banco está lá. Um depósito à vista faz parte do passivo do banco. Por outro lado, um depósito num cofre de aluguel do banco, esse cofre de aluguel que está lá depositado não faz parte do passivo do banco. Então, o primeiro ponto é esse. A própria prática bancária demonstra isso. Se realmente é ou não propriedade do banco, aí a questão jurídica que sim nós temos que clarificar e é preciso acabar com essa confusão, ou essa ambiguidade contratual que, como o próprio site do Bacen não deixa claro, e nem contrato de conta corrente de nenhum banco no Brasil deixa claro, afinal, o dinheiro lá depositado é ou não é do cliente? E não sendo do cliente, dizendo, então, o depósito à vista é sim um empréstimo à vista e o cliente não tem a propriedade, tem o direito a cobrar quando quiser, mas não tem a propriedade do bem. Se chegarmos a essa conclusão, que esse é um contrato válido, eu acredito que muitas pessoas vão preferir, sim, ter um contrato de dívida à vista que pode render um pouco de juros, por mais que seja pequeno, do que simplesmente ter lá um depósito que muitas vezes vai ter que pagar pelo depósito, pelo serviço de guarda e de custódia. Mas que temos que esclarecer essa questão contratual atual, sem dúvida que temos. Bom, uma última questão, então, para nós darmos sequência. Quando comparamos a dominância do Bitcoin em relação à soma das centenas de criptomoedas, percebemos que ela vem caindo. Hoje, salvo engano, a dominância do Bitcoin está em abaixo de 60%. Você acredita que possa haver uma migração em massa para outra criptomoeda? Alguma sugestão? Mudando completamente de assunto. Deixa eu organizar as ideias aqui. Não, eu continuo sendo, e ontem na palestra que eu dei no INSPER sobre isso, eu sou um Bitcoin maximalista, ou maximalista do Bitcoin. Por diversos motivos, por ter sido o primeiro, porque tem um chamado efeito rede, é o que tem mais usuários, infraestrutura empregada, desenvolvida, empresas, investidores, enfim. Acho que superar essa barreira é bastante difícil, não é impossível, não é intransponível, mas são obstáculos consideráveis. E muitas das criptomoedas que estão aí quase que não tem nenhum propósito, assim, não tem uma função clara. Muitas, para mim, são scams, são esquemas claros, e outras não oferecem nada realmente superior que convença alguém a migrar do Bitcoin para ela. Então, por mais que possa haver um mercado, e acho que vai continuar existindo, de outras criptomoedas, a relevância delas acho que vai ser menor, e acho que o Bitcoin vai continuar sendo o predominante e vai ser cada vez mais o ouro digital das criptomoedas.